sexto capítulo da distopia íntima, eu internada no manicômio de Machado de Assis, junto com o psiquiatra Dr. Simão Bacamarte. Nessa tarde do sexto dia, o sol estava pálido, cirurgicamente pálido, e iluminava o pátio da Casa Verde como uma lâmina fria. Dr. Simão, com as mãos cruzadas às costas e o senho sempre carregado por 10 volumes das estatísticas sobre a curvatura da razão, parou diante de mim. Ele me observava com uma frieza de quem analisa uma espécime e sempre espera pelo próximo sintoma aflorar. Mas eu não ofereci a ele nesse momento nenhuma metáfora delirante. Ofereci poesia. Eu estava em pé sobre a sombra de uma gameleira gigante, fechei meus olhos e deixei que Manuel Bandeira tomasse a minha voz e falei: doutor, vou-me embora para Passárgada, lá sou amiga do rei, lá tenho a mulher que quero na cama que escolherei. Bacamarte estancou o passo, a voz dele ficou ríspida e cortou o ar com um tom mais alto. Passárgada? Conheço essa geografia persa, minha senhora. Ciro afundou, mas esse ritmo, esses versos não pertencem a nenhum tratado que eu possua ou eu conheça. Quem é o autor dessa insolência? Falou mais alto o doutor Simão. E eu pensei rindo, eita nós, que o confronto do real com o visceral aconteceu novamente. Eu abri os olhos lentamente, mantendo o sorriso de quem guarda um segredo por séculos, e falei lentamente: doutor, lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Doutor, é de um poeta que ainda não nasceu para o senhor. Um homem que, cansado de agruras, de tuberculose, do peso de ser carne apenas, decidiu que a única saída era a fundação de um reino interior. Eu diria, ele se fechou no seu próprio inconsciente chamado Passárgada. Eu dei um passo à frente, invadindo o espaço pessoal daquele homem da ciência, e continuei baixinho. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando a noite me der vontade de me matar, lá sou amiga do rei. Pela primeira vez em décadas de clínica, a máscara de Simão Bacamarte tremeu. Ele não viu a patologia em si, ele viu um espelho, o doutor que enclausurou Itaguaí inteira. E lá onde eu me internei, ele parou para entender a minha alma, ou o meu dizer, não sei, e ele percebeu que a sua própria alma era uma cela vazia decorada apenas com diagnósticos. Eu ri. Não tinha como não rir nesse momento. E ele fala: Joana, a louca da Espanha? Murmura quase para si, mas ele fala para mim, lembrando-se da história que o poema cita, e me pergunta: diz o seu poeta que lá ela é uma parenta? Que ela escolhe o seu destino? E eu respondo: sabe, doutor, lá o senhor não precisa curar ninguém. Lá em Passárgada pode apenas ser. Foi então que eu percebi quase que um milagre. O canto da boca de Bacamarte subiu, vencendo a gravidade de uma vida inteira de sisudez. Ele sorriu. Ele sorriu para mim, um sorriso no início seco, que depois ganhou o brilho de uma descoberta científica que nenhum livro poderia conter. E falou para mim com uma voz mais suave. Primeira vez que eu ouvi ele com essa voz. A senhora me desafia com seu excesso de real. Fechou os olhos por um segundo para ouvir o vento passar e confessou a mim: minha vida sempre foi uma aritmética sem cor. Falta-me a alegria de viver que esse tal Bandeira aí que a senhora fala
destila. Ele se voltou, olhou para as janelas do grande casarão verde. O mofo das paredes parecia de repente insuportável, não para mim, mas para ele. E, com aquele sorriso ainda, com uma voz diferente, falou: pois que se danem os compêndios médicos, se há um trem que leva ao reino dos que se permitem a loucura poética, eu serei seu companheiro de cabine. Vamos deixar Machado de Assis descansar em sua ironia e vamos buscar o rei. E assim acaba aqui o 6º dia. Nós iremos para Passárgada. E você, neste 6º dia, talvez o último dia de internamento, talvez o último dia do Dr. Simão Bacamarte na Casa Verde do Alienista após mais de 100 anos, você iria para Passárgada conosco? Reflita.